Então eu quero tratar com vocês hoje num texto, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, o capítulo é o 3, os versos 10 a 14, apenas estes versos é o que vamos aqui tratar sobre o tema do futuro. Você espera alguma coisa do futuro ou não? Sim ou não? Se falar que não, então está desanimado, né? O que é que nós devemos esperar do futuro? E agora? E agora? O que é que nós devemos esperar do futuro? Tá bom? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 10 a 14. Por favor, acompanhe com muita atenção e com muita reverência. É a palavra do Senhor lida e exposta. Diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Preste bem atenção. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Vamos todos juntos no 13 agora? Nesta versão que está aqui na parede, vamos lá, no 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém. Eu lembro muito bem que no ano passado eu dei uma pinceladinha a respeito desse tema escatológico. Eu já explico a vocês o que é o contexto disso aqui, e eu queria dar continuidade nisso, com algumas outras aplicações ao nosso coração, justamente nesse tempo. O que nós devemos esperar do futuro? Essa segunda epístola de Pedro, sem dúvida nenhuma, para nós, traz um dos preciosos assuntos, ou preciosos assuntos, que nós devemos direcionar enfaticamente a nossa atenção. E aí, claro, enquanto servos do Senhor, nós encontramos aqui, nessa epístola, alguns assuntos preciosíssimos. Claro que a Bíblia Sagrada inteira, mas como eu sempre estou acostumando a dizer a vocês aqui, costumeiramente, tem alguns textos que nos fazem assim, ficar muito felizes, não é verdade? Toda a Bíblia Sagrada, claro, do Gênesis ao Apocalipse, mas tem aqueles textos que quando você lê, você fala, olha, Maranata, não é? Ora vem, Senhor Jesus. Nessa epístola de Pedro, especialmente nesse capítulo 3 aqui, nós encontramos, né? Aliás, na epístola como um todo, nós encontramos assuntos, por exemplo, como o julgamento de Deus em relação ao universo. O nosso Deus soberano que julgará todo o universo. Um dia acontecerá isso. Nós encontramos assuntos aqui, por exemplo, como a lógica de Deus sendo diferente da lógica do ser humano. Nós encontramos assuntos como esse. A forma com que o ser humano olha e a forma com que Deus olha. A forma com que o ser humano enxerga as coisas, o prisma, né, sobre o prisma que o ser humano enxerga as coisas e a forma com que Deus, na verdade, enxerga as coisas. Nós vemos aqui também, nessa epístola, a forma de agir, é a questão prática, né? Segunda epístola de Pedro, a forma de agir dos cristãos como sendo algo coerente com a fé processada. Processada em nós e através de nós e professada. Veja que são coisas distintas. Por que isso? Porque não adianta eu falar que eu tenho fé e agir diferente da fé que eu estou falando que tenho. Não tem sentido. Então Pedro chama a atenção para essa questão aqui, também nessa epístola, para falar, olha, o nosso proceder, ele deve ser conforme a nossa fé. O que nós cremos, nós devemos praticar. Não pode ser ao contrário disso. Ele fala também nessa epístola aqui, a respeito da parúzia. Por isso que eu estou dizendo que
nessa epístola, em especial também o capítulo 3, é um daqueles capítulos que saltam o coração de alegria. Ele fala da parúzia. A parúzia é a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo Jesus. A primeira foi aquela que o Verbo encarnou, ele pisou nessa terra, ministério terreno, curas, milagres, ensinamentos, tá certo? Crucificação, ascensão ao céu, e ele fez uma promessa que retornaria. Pedro fala dessa parúzia, dessa segunda volta de Cristo Jesus. Como se desencadeará isto? Não é só Pedro que fala a respeito disso, mas ele fala isso com muita categorização. Especificamente, nesse capítulo 3 aqui, o apóstolo Pedro ele faz a menção de assuntos, agora no capítulo 3, muito importantes para nós. Pedro aqui ele nos mostra que haveria caluniadores da segunda vinda de Cristo. O tema é escatológico. Caluniadores que apontariam a segunda vinda de Cristo de uma forma diferente do que a Bíblia diz nos últimos dias. E ele está trazendo até no sentido de tirar a credibilidade daquilo que o próprio Senhor falou que faria, que é o seu retorno. Pedro aqui, então, ao descrever a vinda de Cristo, ele também fala de como isso iria se desencadear, do que ocorreria no mundo, do retorno do Mestre, e ainda ele reafirma, acima de tudo aqui, como é que o cristão deve estar preparado, como que o cristão espera isso, como nós devemos esperar isso. É algo futuro, ele está falando de algo futuro. Tanto Pedro falando ali para a igreja primitiva naquele momento, através da inspiração do Senhor, para o futuro, como para nós, essa palavra ecoando aos nossos corações, também é para o futuro, porque Cristo Jesus ainda não voltou pela segunda vez, ele voltará. Então, serve para a igreja primitiva e serve também para nós esse entendimento. Muitos irmãos consideram a volta de Jesus, e vocês já devem ter ouvido alguém falar isso, ou até fazendo alguma espécie de chacota quanto a isso, a volta de Jesus Cristo como algo muito demorado. Ah, não, mas eu escutava isso quando era criança. Não, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, quem conheceu, falava da volta de Cristo Jesus. Ah, mas está sendo falado da volta de Cristo Jesus desde lá da igreja primitiva. E até agora Jesus não voltou, e tem pessoas que cadenciam suas vidas justamente como se isso não fosse mais acontecer. Não é? Reputam até esse sentido de que não, esse negócio de volta de Cristo é uma história que a igreja inventou, e aí tiram a credibilidade da inspiração bíblica, não é verdade? Da inerrância bíblica, da infalibilidade bíblica, a Bíblia é infalível, para tratar uma coisa que não, isso aqui que a Bíblia diz aí não funciona. Esse negócio não funciona. Outros são até seletivos, escolhem o que na Bíblia é de fato e o que não. Outros falam assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, eles decidem o que é a palavra de Deus ou não. Veja, meus irmãos, Pedro, porém, adverte que o tempo para Deus, ele funciona de maneira diferente e alerta, não é? Alerta justamente para a sua fidelidade. O tempo para nós é extremamente diferente do tempo de Deus, se é que eu posso chamar de tempo de Deus, porque Deus criou o tempo, tudo bem? Ele é o Pai da eternidade, criação, ele criou aquilo que não tem princípio, que não tem fim. Deus é infinitamente superior ao que nossa mente possa alcançar. Nós estamos vinculados, enquanto esse corpo terreno, num tempo chamado Cronos, horas, minutos, décadas. Alguns conhecem centena, né? Vivem até 100 anos, sim. Mas Deus não está vinculado e nem muito menos preso a isso. Deus é atemporal. Como é que nós poderíamos, então, aqui de onde nós estamos, querer enxergar a eternidade e querer dar pitaco, permita-me dizer isso, a respeito daquilo que Deus próprio estabeleceu que faria? Não tem sentido. Então Pedro traz esse esclarecimento. Ele diz que nenhuma de suas promessas deixou de ser cumprida. E essa também não será diferente. Na verdade, a volta de Cristo é o ápice de tudo. Não é? A cruz como ápice do Verbo encarnado, ali, claro, a consumação da salvação bendita em Cristo Jesus, na promessa de Gênesis 3:15, e agora a volta de Cristo, a consumação eterna de tudo. A aplicação da nossa vida adentrando ao estado eterno. É isso que eu quero dizer. Veja, nesse capítulo aqui, então, 3, são dadas algumas descrições, até de forma mais detalhada, sobre o que acontecerá no dia da volta de Jesus. Eu comecei perguntando a vocês, e aí, expectativas para o futuro? O que vocês pensam do futuro? E agora, como agir
O cenário como está, o que eu devo esperar do futuro? Pedro está falando aqui o que acontecerá no dia da volta de Jesus Cristo, sendo esta aqui a revelação dada por Deus nas Escrituras Sagradas. É o que ele está dizendo. Mas, meus irmãos, embora a palavra do Senhor já nos traga inúmeras verdades acerca do futuro, você quer conhecer o futuro? Leia a palavra de Deus, daquilo que ele pode te revelar, tá certo? Não precisa de nenhuma cartomancia gospel, absolutamente nenhum búzios gospel, qualquer outra coisa nesse sentido aí, para ver futuro. Não precisa. Você quer saber do futuro? Leia a palavra do Senhor. Este futuro que ele limitou que nós soubéssemos já está aqui revelado. Não tem nada escondido. É só nós lermos o que acontecerá. Tudo bem? Então, veja que inúmeras verdades acerca do futuro, verdades que já foram reveladas pelo nosso Deus e dadas a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos, inclusive, cumprir esta lei, como diz Deuteronômio 29 e 29, não são poucas as pessoas que têm dado ouvidos, mesmo assim, a vaticinadores. Está cheio de gente dando ouvido a falsos profetas. Muita gente dando ouvido a quem não deveria ouvir. Vaticinadores, falsos profetas, adivinhadores do futuro. Não é verdade? Tem muita gente caminhando por aí, dando ouvido a essas coisas. Muitos desses adivinhos aqui, eles surgem principalmente nesse momento que nós passamos um pouquinho de tempo atrás. Olha, nós estamos na segunda quinzena de janeiro, não é isso? Nós passamos aí, quando tem a virada do ano, geralmente tem um monte de profecia disso, daquilo. Eu não estou falando de profecia bíblica, vocês estão entendendo? Estou falando dos vaticinadores, dos falsos profetas, os adivinhadores. Não, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Olha esse ano, olha não sei o quê, olha mais aquilo outro. Mas, meus irmãos, pode acontecer o que quiser que seja. Nós estamos assegurados e seguros no Senhor. Nós sabemos quem vence no final. Sim ou não? Sabemos ou não sabemos? Nós não precisamos de alguém nos apontando e até nos amedrontando e até nos direcionando, não é? Diferente do que a palavra do Senhor nos direciona. É fato que tais adivinhos surgem com essas inúmeras previsões, e aí você vê isso em rádio. Às vezes eu gosto de escutar alguma coisa para dar risada. Sabe aquele stand-up? A gente dá risada. Tá certo? Rádios, canais de TV, esse daí, meu amigo, canais de TV, mídias sociais, né? Esses vaticinadores, adivinhos de um futuro que, na verdade, Deus nunca revelou a eles, tá certo? Que eles visam aqui, e muitas vezes, causar o quê? Se não medo das pessoas, se não pânico nas pessoas, se não trazer desesperança, se não torcer o futuro, né? Torcer, como se torce uma roupa, não é? O futuro para que justamente as pessoas fiquem sob sua manipulação, sob o seu controle. Agendas e mais agendas criadas que apontam para o caos, para cataclismos, né, que apontam para pânico. Nós vemos isso em filmes, irmãos, nós vemos isso em séries, nós vemos isso em teorias. E claro, muitas dessas coisas, certamente manipuladas, elas podem acontecer. Claro que sim, mas eu quero repetir que nós sabemos quem é que está conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Nós sabemos o que acontecerá no futuro. E o Pedro está falando exatamente o que vai acontecer no dia que Jesus voltar. Pedro está falando lá na frente já. Ele está dizendo, olha, no dia que Jesus voltar acontecerá isso, que é o texto inicial que nós lemos. Infelizmente, até muitos ditos cristãos têm dado ouvidos, né, a supostas, veja o que eu estou falando, veja essa palavra, supostas adivinhações, supostas previsões, supostas vidências do futuro, por olharem e estarem, não é, mais preocupados com suas vidas nas coisas terrenas e não se atentando às coisas celestes. Quer saber das coisas terrenas? Isso aqui é passageiro. Tá certo? Claro que a gente aqui se aplica aqui para glorificar a Deus com as nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas atitudes, mas o nosso foco, o nosso olhar é nas coisas celestes e futuras, porque as coisas terrenas, elas são transitórias, são passageiras, tá certo? E as coisas futuras, as coisas do porvir, celestiais, se assim podemos chamar, elas são eternas. Percebe isso? Aonde é que nós devemos com o nosso olhar estar com o nosso olhar voltado? E veja, acreditam mais no que é apresentado nesses tais programas de TV, rádio, mídias sociais, do que diz respeito ao futuro, do que o que a Bíblia diz respeito ao futuro. Infelizmente, tem muitos ditos cristãos
que se cadenciam sua vida por aí. Não entendem que o futuro a Deus pertence, independentemente de agendas planificadas pelas forças do mal. Sim, o mundo jaz no maligno. Sim, vão planificar sim coisas ruins. Sim, vão fazer um monte de coisa para exterminar justamente o sentido correto de onde nós devemos caminhar. Claro, o próprio Satanás está por trás disso. A gente sabe muito bem disso. Qual é o segredo aqui? Mas, meus irmãos, nós devemos saber que o futuro pertence ao Senhor. Não é porque o mundo jaz no maligno que o Senhor perdeu o controle de todas as coisas. Absolutamente, Ele nunca perdeu o controle de todas as coisas. E todas as coisas estão patentes a Ele. Como aqui, ó, eu estou vendo vocês, tá certo? O Lutero, ele falava que Satanás, o inimigo, ele só é um cachorro na coleira de Deus. Você entendeu a analogia? Ele só é um cachorro na coleira de Deus. Ele só faz o que Deus permite que ele faça. Tudo bem? E veja, meus irmãos, as pessoas têm se capitulado muito mais por outra coisa do que a Bíblia, qualquer outra coisa. Não é necessário consultar fontes enganosas, não precisa, eu estou dizendo isso para vocês. A palavra já nos dá, como eu sempre uso essa frase aqui, spoiler do que acontecerá no futuro. Já nos dá. A verdade é que para alguns serão boas notícias, é isso sim. Para outros não são boas notícias. Depende de onde é que nós estamos caminhando, como está a nossa vida. Qual o sentido? Meus irmãos, a doutrina bíblica sobre o fim dos tempos, que é chamada de escatologia, né, traz para nós esse sentido desse ensino que esclarece que haverá o fim desta presente era. Na verdade, esse evento acontecerá quando Cristo voltar dos céus, cheio de poder e glória, na verdade, sendo visto por todos nas nuvens. É pelo menos o que diz Mateus capítulo 24. Verso 30. Acho que vai colocar aqui, ó, Mateus capítulo 24, verso 30. Olha o que está escrito. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Como? Com poder? Com poder e muita glória. Não é pouca glória, não. É muita glória. É o que está dizendo esse texto aí. Tá bem? Todo olho o verá. É o que está escrito aí na palavra do Senhor. Eu creio na palavra do Senhor. Certo? Todo olho o verá. Veja. Então, ele dará ao seu povo a entrada eterna à nossa base aqui que nós vamos falar. Ao novo céus e nova terra. E outras aplicações agora. Novos céus e nova terra já estabelecido e prometido pelo próprio Deus. Essa é a nossa esperança. E essa esperança, irmãos, e essa promessa, certamente não falhará. É por isso que a única verdade capaz de nos direcionar corretamente é a Bíblia. É por isso que a única verdade capaz de nos mostrar aquilo que Deus quis nos revelar para o futuro é a Bíblia. É por isso que a única fonte que nós devemos consultar com relação à verdade de Deus é a Bíblia. A única fonte confiável é a Bíblia. As únicas verdades em que nós devemos observar e manter o nosso foco, manter a nossa atenção, são as verdades já reveladas por Deus a nós através das Sagradas Escrituras. E sobre então essas verdades contidas nesse texto aqui que lemos, nós podemos apresentar aqui 3 lições preciosíssimas, 3 pontos preciosíssimos ao nosso coração. O primeiro ponto é uma constatação. O segundo ponto é uma promessa. E o terceiro ponto é uma condição. Tá certo? Vamos caminhar na leitura do texto. Leia, por favor, novamente comigo o texto base. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10 ao verso 12. Diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A primeira verdade exemplificada quanto ao futuro, e é aqui que nós devemos caminhar, não é?
descrita nesse texto aqui é uma constatação. Qual é essa constatação? Que o nosso lugar de habitação, a terra como ela é, do jeito que nós estamos aqui, ela é efêmera, ela é passageira, ela é transitória. Essa é uma constatação. É o que Pedro está falando. No dia que o Senhor retornar, em outras palavras é o que ele está dizendo aqui, os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim, desfeitas. Eu não estou falando aqui em teorias, linhas interpretativas, a terra será destruída, vai explodir. Não estou dizendo isso. De fato será transformada. Como ela é hoje, não. Não será assim. Novo céus, nova terra. O pecado já não estará aqui. Lembre-se que o novo céus, nova terra é o estado eterno, adentrar no estado eterno depois do grande trono branco. Ou seja, é o estado eterno onde o pecado é extirpado. Novos céus, universo do que nós conhecemos de tudo, e nova terra. Percebe? E olha que interessante. Uma consideração importante a ser feita aqui é que tal acontecimento não será um evento silencioso ou até mesmo secreto. Vocês notaram isso no texto? Notaram ou não? Eu li um outro texto aqui, que o Filho do Homem viria com poder e muita glória, e todos os povos da terra se lamentariam e o veriam. E não é o único texto. Nós temos em Filipenses, temos aqui, temos em vários outros textos na Bíblia Sagrada, dizendo que todo olho o verá. E este texto está dizendo aqui para nós também que não é um evento silencioso. Não é assim, fui, mas não fui. Ninguém me viu, ninguém... Não é secreto. Tal acontecimento aqui não será um evento silencioso. Não será um evento secreto. Embora seja um evento em que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, e certamente não sabemos mesmo, ele ocorrerá. Pedro não está dizendo? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Estrepitoso estrondo é silencioso? O que vocês acham? Boca de siri, como as criancinhas brincavam, né? É silêncio? Não. Muito barulho. Estrepitoso estrondo. E os elementos se desfarão abrasados. Quando é que isso aqui vai acontecer? Está no início do texto. No dia da volta de Cristo. Está claro? Tudo bem? Será o evento mais ruidoso, vamos colocar assim. Será o evento aqui mais espetacular. Por isso que eu disse que o capítulo 3 é um dos capítulos que salta a alegria ao coração. Porque é o que nós aguardamos, a volta de Cristo. Ou não? Aguardamos a volta de Cristo. Um evento que será ruidoso, estrepitoso, espetacular, que esse mundo aqui que nós vivemos jamais testemunhou. Jamais testemunhou. Posto isso, é importante dizer que tudo tem um início, tudo tem um fim. Assim foi criada a terra. Como ela é desse jeito aqui, ela passará. Ela passará. Veja, Pedro diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Estão vendo aí? Desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, o resto do texto. Ou seja, nós vemos aqui a clareza do ensinamento de que a terra, como ela é, o nosso lugar de habitação, desse jeito como é, não será exatamente assim como é. Tudo bem? O jeito que nós estamos vivendo aqui na terra, a forma com que a terra está se desencadeando, por conta do pecado, e entenda a terra por todas as mazelas que você queira pensar aí agora, na verdade, nas questões jurisprudenciais, nas questões políticas, nas questões aí mais variadas da vida, do jeito que ela é, por conta do pecado, não tem solução, visivelmente, humanamente falando. Mas Cristo dará um jeito nisso. Ele extirpará tudo isso, todo o pecado, todas as mazelas, não é, do maligno em relação a isso, e transformará exclusivamente nisso que nós estamos vendo aqui, nisso que nós estamos lendo aqui. Veja só. Tem alguns ensinos enganosos sobre o futuro, né? De onde nós viveremos de uma forma, de outra, daquele jeito, de outro. Infelizmente, eles são amplamente disseminados em seitas pseudo-cristãs. Pseudo porque são falsas, não são cristãs, são falsos cristãos. Muitas outras, inclusive, têm levado pessoas, né, dessas seitas e muitas outras vertentes
tem levado pessoas a estarem preocupados e apercebidos apenas com as coisas terrenas e não as celestes. A ênfase nas questões das obras humanas, né? Do fazer aqui, do aqui, do aqui, do aqui. Aqui nada, irmãos. Aqui nós devemos fazer, claro, para louvar o Senhor, glorificar a Deus, expandir o seu reino, e com todas as forças, com tudo que temos para glorificar a Deus, mas nós estamos de olho lá. É no estado eterno. Infelizmente, muitas pessoas estão acomodadas com o lugar de habitação atual, preocupados apenas com as mazelas que podem lhes acomodar. As pessoas querem coisa boa aqui. Por isso até algumas almejam mais, nem almejam mais, na verdade, a volta de Cristo Jesus. Elas não querem mais que Cristo Jesus volte. Esses dias eu estava conversando com uma turma lá, falou, se Cristo voltasse hoje era bom, já era melhor agora. Você estava falando que maravilha, já resolve tudo, já volta agora, está resolvido. Não sou eu que decido isso, é claro, eu nem sei o dia nem a hora. Mas se ele retornasse agora, maravilha, o nosso próximo culto seria lá com ele. Não é? Que maravilha. E eu estou falando de uma volta coletiva, tá certo? Eu não quero morrer, não. Estou falando de uma volta coletiva, tá certo? Pode ser que ele volte individualmente para cada um de nós e, claro, isso é prerrogativa do próprio Deus, não é? Mas eu estou falando da volta coletiva. Eu estava falando com algumas pessoas aí, um deles lá falou, não, mas, não, voltar não, eu preciso casar primeiro, eu preciso fazer isso. Comparando os aspectos terrenos, de trabalho, de posses, disso, de aquilo. Eu não estou falando que casar é ruim, claro que não. É uma própria instituição divina. É o próprio Deus que estabeleceu isso. Tá certo? Foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Mas, meu irmão, minha irmã, qual o sentido de nós fazermos um comparativo das coisas terrenas com as coisas eternas, celestes? Não tem sentido nenhum. O nosso olhar, o nosso foco deve estar lá. Tá certo? E nós caminhamos aqui enquanto Ele permitir que nós caminhemos aqui. E enquanto nós caminharmos aqui, nós vamos caminhar para o louvor e honra do seu santo nome. Mas veja, pessoas que estão acomodadas, preocupadas aqui com o agora, com o bem-estar do agora. Mas e aí, se acontecer isso, vai sair a acomodação, vai incomodar. Tem pessoas que estão batendo cabeça, correndo atrás de coisas terrenas. Cristão fazendo isso. Tem cristão que faz isso. Correndo atrás de coisas terrenas. Tá certo? Em detrimento das coisas espirituais. Tá cheio de gente assim. Negligenciam. Dão muito mais prioridade às coisas terrenas do que às coisas espirituais. Está cheio de cristão assim. Vivem uma vida como se o futuro não estivesse nas mãos de Deus, mas sim no controle próprio da minha mão, do meu braço, da minha conta bancária. Tá certo? Do que eu posso fazer ou não, da minha persuasão, da minha forma de articular. Tem gente assim. Degringolam-se, né? Se precipitam, se arruinam em ouvir vozes estranhas. Lembra que eu falei no começo? Vaticinadores, falsos profetas, não é? Os mãe-de-nás da vida aí, não é verdade? Não é? Gospels, né? Só estão transvestidos, né? Está cheio de gente ouvindo essas pessoas a respeito do futuro, como se pudessem terceirizar o curso das suas vidas, né? E fatidicamente aqui enxergar contrário ao que as lentes, a nossa cosmovisão é lente. As lentes da palavra do Senhor nos diz. Eu não enxergo o mundo de lá para cá, eu enxergo daqui para lá. Ó. Aqui é minha lente, ó. Olha a minha lente aqui, ó. Eu enxergo daqui para lá, e não de lá para cá. Essa aqui é a minha cosmovisão. É isso que rege a minha vida, que rege a sua vida. Percebe? Não serve para nós caminharmos desse jeito. Não se lembram de Deus, não é? E das revelações contidas em sua palavra, mas preferem seguir conversas e deduções alheias, do que há de vir e agora, e isso e aquilo. Irmãos, cadencie pela palavra. Eu não estou dizendo que você não deva ter uma opinião a respeito das coisas que acontecem. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que no final das contas, as coisas estão patentes como a Bíblia diz que elas serão. Parece que se esqueceram que tais acontecimentos são consequências diretas de algo, ou de alguém, ou de um senhor chamado pecado, que afetou todo o universo. As pessoas se esquecem qual é a raiz das coisas. A gente vê uma coisa ou outra acontecendo, tá, mas sim, realmente, a gente se revolta com algumas coisas, mas qual a raiz disso? A raiz é o pecado. A raiz sempre vai ser o pecado. Pense em alguma coisa aí agora, alguma atrocidade, alguma coisa. Pode pensar. Remeta ao seu pensamento. De onde você acha que surgiu isso? Do pecado. A raiz sempre será o pecado. Por isso que eu estou dizendo, do novo céu e nova terra, quando isso existir, o pecado será extirpado. Nós não teremos mais isso. Percebe?
Por que é que eu vou me cadenciar às coisas terrenas, se as coisas espirituais celestes são melhores? Queridos irmãos, estejamos nós apercebidos, né, ao que Deus nos fala através da sua palavra. Cristo, ele voltará, os sinais aí estão cada vez mais contundentes, e quando ele voltar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai julgar o mundo. É isso que ele fará. Não pense que não, isso é direito e prerrogativa dele. Daí então iniciará a eternidade de felicidade para os salvos e de sofrimento eterno para os perdidos. Por isso que eu disse, notícias boas para alguns e não tão boas para outros. Percebe? O nosso lugar de habitação atual, do jeito que ele é passageiro, é efêmero, é transitório. Isso aqui é uma constatação bíblica. Preocupe-se em estar, irmãos, preparado para se encontrar com o Criador e sustentador de todas as coisas. Entenda aqui que o nosso futuro, ele está nas mãos do Eterno, nas mãos poderosas do nosso Senhor, Salvador e Mestre Jesus. Você precisa entender isso. Não corra atrás de falsas previsões fajutas que vemos por aí afora. Mas entenda que essa terra passará. Mas tem uma coisa que não passa: Deus e a sua palavra. Não passa. Será cumprido, querendo nós ou não. Em segundo lugar, além da constatação, né, nós temos aqui uma segunda verdade exemplificada nesse texto, que é uma promessa. Vamos ler? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 13. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o que, irmãos? Nos quais habita, não é essa justiça que nós vemos aqui na terra. Lembra que Pedro, nessa epístola, fala a forma com que Deus vê as coisas e como o homem vê as coisas? A ótica não é a mesma? Não é essa justiça que nós vemos aqui na terra. E eu sei que vocês pensaram sobre política, eu nem estou dizendo sobre isso. Mas engloba também. Não estou dizendo sobre isso apenas. Não é essa justiça do ser humano. Essa é falha. A segunda verdade exemplificada no texto é uma promessa. O lugar de habitação final dos salvos não se dá na terra como ela é, corrompida pelo pecado, já sabemos, mas sim nos novos céus e nova terra, inteiramente restaurados pelo poder de quem? De Deus. Nós, porém, segundo a sua promessa, ele prometeu, ele vai cumprir? Vai. Nós, porém, a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Existe aqui uma promessa de Deus para todos aqueles que nele creem, que é uma morada eterna na nova criação, o nosso corpo transformado, a nossa mente transformada, não é? É isso. Sobre isso aqui o apóstolo ele falou: nós, porém, segundo a sua promessa, nós esperamos um novo céu e nova terra. O futuro, nós esperamos um novo céu e nova terra. O futuro, nós esperamos a transformação do corpo. O futuro, nós esperamos a extirpação do pecado. O futuro, nós esperamos estar com Deus eternamente. É isso que ele está dizendo. A nossa morada aqui permanente, como já mencionei, não é neste mundo, nessa terra, como ele é, nesse atual cenário. Nós somos peregrinos. A nossa pátria permanente não é isso aqui não. Tá certo? O apóstolo agora, não Pedro, mas Paulo, salienta isso. Filipenses capítulo 3, verso 20 e verso 21. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está onde? Aqui ele utiliza a palavra céus. A nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual fará o quê? Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isso aí, se cadenciar pelas coisas terrenas. Nós precisamos da coisa terrena? Sim. Mas eu abri o culto falando de um texto, e foi de propósito, o Deus da providência. Ele é o Deus provedor. Por que é que nós vamos nos descabelar, correr para um lado para o outro? Ele é o Deus provedor. Qual a problemática disso? Aqui no porvir, qual o problema? Nós somos sustentados por Deus, preservados por Deus. E olha o que ele está dizendo através da palavra: a nossa pátria não é aqui. Nós aguardamos o Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem.
Queridos irmãos, a promessa do futuro dos salvos é esta, de habitarmos eternamente com Cristo. A promessa aqui do futuro dos salvos é essa, de nós estarmos inteiramente na presença de Deus. A promessa do futuro dos salvos é essa, de nós estarmos aqui em um lugar que fora preparado pelo próprio Jesus a nós desde antes da fundação do mundo. É isso aí. A promessa de um futuro de alegria, a promessa de um futuro de paz, daqueles que pertencem a Cristo Jesus, isso é algo que deve saltar em alegria aos nossos corações, deve palpitar os nossos corações, porque essa promessa é fidedigna e ela será cumprida. Nós não devemos nos atormentar, não devemos aqui nos desequilibrar, não devemos turbar o nosso coração. As coisas terrenas e passageiras, elas não podem ser comparadas com as celestes e as eternas. João capítulo 14, verso 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração. É Jesus dizendo: credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai tem o que lá? Muitas moradas. Se não tivesse muitas moradas, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos agora o que? Lugar. Eu vou preparar acomodações. Entenda aqui aspas que eu estou colocando. Vai preparar, não é? O lugar para nós estarmos lá. Não são moradas. Moradas já tem. Ele vai preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, que é a promessa que nós aguardamos, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Bom, o nosso futuro está seguro nas mãos do Senhor Jesus. Sim ou não? O nosso futuro está seguro nas mãos do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo aqui com os olhos fixos na nossa pátria permanente, eterna. Nós estamos na terra olhando para a eternidade. Nós estamos aqui caminhando, né, nessa terra, terra dos viventes, aqui carne, esse invólucro, com os olhos fitados no mundo espiritual, eternidade, justamente em novos céus e nova terra. Quando Cristo ele voltar, ele introduzirá nos introduzirá, na verdade, na morada permanente. Ali haverá alegria constante. E melhor de tudo, nós desfrutaremos da presença de Jesus. Nós o veremos face a face, como ele é. Nós sentimos a presença de Jesus. Jesus está em nosso meio, o Espírito Santo, que é Deus, habita em nós. Mas lá, nós o veremos assim, ó, face a face, como ele é. Isso alegra o seu coração ou não? Pelo menos o meu alegra. Bom, a igreja de Cristo reinará, sabe quando? Durante toda a eternidade. Alguém pode dizer aí quando é que acaba a eternidade? A igreja de Cristo reinará durante toda a eternidade, ou seja, o nosso lugar de habitação, no nosso lugar de habitação permanente, nós desfrutaremos da comunhão eterna com Deus. Certamente esse é o aspecto mais maravilhoso da nossa vida futura. Na nova terra não haverá mais lágrimas. Na nova terra não haverá mais sofrimento. Na nova terra não haverá mais morte. Você não vai em um funeral. Você não vai mais em nenhum na nova terra. Não vai existir. Não haverá mais morte. Na nova terra, todas as coisas já terão se passado. Eis que faço novas todas as coisas. Percebe? Serão passados. Na nova terra também nós estaremos unidos, todos, como povo de Deus, juntos, numa única família. Lá não haverá mais qualquer maldição. O pecado nos amaldiçoou. Não haverá qualquer maldição. Lá estará o trono de Deus e do Cordeiro. Lá os seus servos o servirão. Lá nós veremos o Senhor como Ele é. Aqui vale ressaltar, irmãos, que a nossa vida lá será essencialmente diferente e infinitamente superior ao que foi Adão lá no Éden. Infinitamente superior aqui. Infinitamente. Novo céus e nova terra. Mas o novo céus e nova terra não haverá qualquer distância. Lá não vai ter distância entre você e Deus. Não vai ter não. Deus assim, Ele não nos visitará em determinados momentos como Ele fazia no Éden com Adão. Ele habitará conosco. Tem noção que é isso? Você chegar em casa, imagina aí, claro, metaforicamente falando, você chegar em casa, tá lá, o Deus está lá. Ele vai habitar com você e nós não vamos ter uma casinha aqui ou tá lá no Japão. Não, nós vamos estar todo mundo junto, nós vamos cultuar ao Senhor, nós vamos bendizer ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor. Ele habitará conosco. Ele não vai visitar a gente de vez em quando, não. Ele vai habitar conosco. É o que a Bíblia diz, pelo menos. Além de servirmos a Deus, novo céu, nova terra, também nós reinaremos
com Ele pelos séculos dos séculos. Nós devemos nos lembrar aqui que nós não merecemos nenhuma dessas coisas. Nem eu, nem você. Tudo isso daqui é graça. Nós devemos compreender essa promessa feita a nós, e aqui eu quero repetir, as coisas terrenas e passageiras não devem ser o motivo, né? A causa, a circunstância, a razão do nosso contentamento. Não deve ser. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso é o que a Bíblia diz. A doutrina bíblica acerca do novo céu e nova terra deve ser algo presente na vida de todo cristão verdadeiro, todo cristão genuíno. As promessas sobre o futuro glorioso devem nos confortar, nos consolar, agora, na presente era. Nesse momento de tribulação que nós passamos, isso deve nos confortar, deve nos consolar. Enquanto ainda nós vivermos em um mundo decaído, corrompido, depravado pelo pecado, nós temos o conforto e o consolo que não será assim eternamente. Tem um prazo de validade, isso vai acabar. Vai acabar. Apesar de hoje nós não compreendermos, claro, todos os detalhes, porque Deus se revela apenas no que nós estamos aqui lendo na Bíblia Sagrada, apesar de não compreendermos todos os detalhes, minúcia por minúcia do estado eterno, haverá o dia em que pessoalmente nós entenderemos. Nós entenderemos. Presenciaremos e participaremos de todas essas coisas. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita justiça. Esse é o futuro que nós esperamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceiro e último. A terceira verdade exemplificada nesse texto, além de uma constatação, além de uma promessa, agora é uma condição. É uma condição. Olha o verso 14, segundo Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 14. Olha o que está escrito aí. Por essa razão, qual razão, Pedro? Essa aqui que eu estou falando a vocês até agora. Por essa razão, pois, amados, esperamos essas coisas, vírgula, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É uma condição. Sim ou não? A terceira verdade exemplificada é uma condição: arrependimento e abandono do pecado. Porque quem vai morar com Jesus eternamente não pode gostar do pecado. Não deveria, né? Não tem sentido. Quem vai morar com Jesus é um regenerado. O regenerado, ele luta contra o pecado. Sim ou não? Bom, Deus promete uma morada eterna para todo aquele que crê em Jesus e vive uma vida de fato ao lado dele, arrependendo-se e abandonando o pecado. Então, Pedro ele sintetiza isso no verso 14, que é o que lemos aqui. Deus está nos afirmando através das Escrituras Sagradas que somente irá desfrutar do lar permanente, não é? Novos céus, nova terra. Todo aquele que de fato teve um encontro real com Cristo, luta contra o pecado, abandonou o pecado, pois Jesus disse que levaria para junto dele todos aqueles que lhe pertencem. E aqui, meus irmãos, não precisa nem esquentar a cabeça. Se você é do Senhor, você vai fazer as coisas, claro, vai se cadenciar pelas coisas que a Constituição da nossa pátria, que não é essa brasileira, é essa aqui, ó, essa é a Constituição da nossa pátria, nos diz. E naturalmente você será preservado. Você será preservado. Efésios capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4, nos diz que ele nos escolheu nele, não é isso? Olha lá, assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, você nem existia, nem o mundo existia, antes da fundação do mundo, para quê? Para nós sermos santos e irrepreensíveis. Aí vem o Pedro e fala: irmãos, empenhai-vos por seres achados em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Desde o começo, quem nos torna santos? Quem é? Senão o próprio Deus. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. É claro que se eu sou salvo, escolhido nele antes da fundação do mundo, eu vou caminhar no processo de santificação, e não ao contrário. Percebe? Todos os dias das nossas vidas nós estamos caminhando, terrenamente falando, até o dia da glorificação, no dia que ele voltar, o dia da sua volta. Nós seremos glorificados, nós não seremos mais santificados. Seremos glorificados, não vai existir mais pecado no estado eterno. Deus está nos afirmando justamente isso. Jesus levará para junto dele todo aquele que o pertence.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é assim? E o que elas fazem? João 10 e 27. O que é que fazem as ovelhas do Senhor? Olha lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas fazem o quê? Para onde? Para onde? Para onde é que seguem? Já parou para pensar nisso? Para onde é que essas ovelhas seguem o seu Senhor? Para onde as ovelhas seguem o pastor? Para onde quer que seja. Aqui nessa vida e na vida futura. Nós somos do aprisco de Jesus. A Bíblia categoricamente diz que todos os que professam o nome de Cristo devem se afastar do pecado. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, não tem variação. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você pertence ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, se aparte da injustiça. Esse é o texto bíblico. O pecado é um erro, o pecado é um desvio, o pecado é uma transgressão contra a lei de Deus, o pecado fere a santidade de Deus. Sede santos porque eu sou santo. Aqui há uma condição. Os salvos não vivem uma vida de pecados voluntários. Opa, vou pecar, não vejo a hora. Vou pecar, mais um pecadinho para mim, legal. Os salvos não vivem. Nós temos a natureza pecaminosa. Ainda não fomos glorificados. Mas caminhamos no processo de santificação. Podemos até pecar, espero que involuntariamente. Podemos até tropeçar. Podemos até, em dado ponto, tomarmos uma certa distância. Mas se somos do Senhor, meus irmãos, retornaremos à sua presença porque nós seremos atraídos pelo próprio Deus. E não viveremos numa vida de pecado. Nós não viveremos uma vida de pecado, nós viveremos uma vida de luta contra o pecado. Os salvos não vivem uma vida de pecado voluntário. Esta é a condição característica dos que estarão, sabe aonde? No novo céu e na nova terra. Essa é uma condição característica desses. Em resumo, o pecado não causa, irmão, satisfação na vida daqueles que pertencem ao Senhor. Tampouco é algo aqui para o que nós nos mostramos indiferente. O pecado se tornou para nós, que somos regenerados, nascidos novamente pela ação do Espírito Santo de Deus, uma coisa abominável. Nós detestamos o pecado e não vemos a hora do pecado ser extirpado do nosso corpo. É por isso que Pedro está dizendo, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Por quê? Porque ele voltará, ele vai retornar. Hoje em dia, infelizmente, muitos estão enganados por imaginarem que podem simplesmente concordar mentalmente com a verdade bíblica, os princípios e os valores bíblicos. São até legais, as pessoas acham assim. E então aqui viver abertamente no declínio das mazelas do pecado e ainda irem para o lugar de habitação eterna com Deus. Não! Se não houver luta contra o pecado, nós não estaremos no lugar de habitação com Deus. Ou somos do Senhor ou não somos. A condição estabelecida por Deus e esse é o cerne do Evangelho. O tema da Bíblia inteira é Cristo Jesus. Do Evangelho, arrependei-vos. O cerne do Evangelho. Arrependei-vos. Sem convicção de pecado, irmãos, não há arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Sem perdão não há vida eterna. Simples assim. Há uma condição. Vou concluir para nós louvarmos ao Senhor. Peço que os irmãos já se preparem. O que é que nós vamos esperar do futuro? A palavra nos diz, irmãos, a constatação que o nosso lugar de habitação é passageiro, é transitório. O pecado, irmãos, que abarca a sociedade, o pecado que faz tudo isso conosco, o pecado que nos causa tristeza, essa problemática toda, ela vai passar, é efêmera. É efêmera. Nosso olhar deve estar voltado à eternidade. Segundo, os que pertencem ao Senhor têm uma promessa bendita. Qual é essa promessa bendita, irmãos? Nós habitaremos no novo céu e nova terra. Não vai ter luto, dor, pranto, depressão e qualquer outra coisa aí. Não vai ter nada disso. Eis que faço novo todas as coisas. Em terceiro lugar, a condição para você morar lá não é você ser rico, não é você ter dinheiro, não é você ter status, não, crédito no céu, nada dessas bobagens aí. Não é isso não. A condição é arrependei-vos. E abandone o pecado. Lute contra o pecado. Lute contra o pecado. Eu encerro com esse texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, um texto que eu gosto muito.
2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e verso 18. Por quê? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, fique de pé.